galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil em geral nos campeonatos que estão em curso. Domingão à noite já, rodada do Campeonato Brasileiro quase que toda completa, faltando apenas o jogo de segunda-feira entre Fluminense e Internacional. E tivemos jogos de manhã, nesse domingo, Dia dos Pais, tivemos jogos de manhã, tivemos jogos de tarde e tivemos jogos à noite. À noite tivemos o jogo, depois das 7 horas tivemos o jogo do Grêmio, Grêmio jogando contra o Vitória, se eu não estiver enganado, o Grêmio gol de 3-0, aí com o time também misto ali, reserva, porque tem o jogo decisivo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, ganhou do Vitória, que está muito mal. E tivemos também o jogo das 7 horas, do jogo que eu vi, que vamos fazer a análise agora, o jogo do Palmeiras contra o Vasco da Gama. Palmeiras do Filipão, Vasco do Jorginho, Palmeiras que jogou no meio de semana pela Libertadores e teve uma grande vitória. O Vasco jogou pelo meio da semana pela Sul-Americana, também ganhou, mas não se classificou. Eu falei, meus amigos palmeirenses, meus amigos aí de São Paulo, meus amigos do Brasil que apoiam o canal, que eu não sabia direito o que o Filipão ia fazer, porque o Filipão está chegando no Palmeiras e o Filipão está tendo que trocar o pneu com o carro andando. É brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores. Então, com isso, o que ele ia fazer? Vai poupar o time todo? Vai botar time misto? Não vai poupar ninguém para poder dar entrosamento ao time? Muito complicado. É muito complicado você jogar as 3 competições sem poupar ninguém. O Flamengo não está querendo dar prioridade, pode pagar caro com isso. Pode dar certo, mas pode pagar caro com isso. Mas o Filipão, não. O Filipão foi com um time para jogar a Libertadores, jogou no meio de campo com 3 jogadores mais de marcação, com Moisés, Felipe Melo e o Bruno Henrique, sendo Moisés um pouquinho mais à frente na criação, mas mesmo assim Moisés tem um poder de marcação maior do que os outros jogadores. Levou para lá o Scarpa, levou o Lucas Lima, mas eles não entraram, iniciou com Borja, ou seja, iniciou com o time. E eu não sabia direito mais ou menos o que ele ia fazer contra o Vasco. Na verdade, o Palmeiras acho que dos times brasileiros, se a gente pegar o time principal e o time reserva, vamos dar um exemplo. Se você pegar o time principal do Grêmio, tem uma característica. Quando o Grêmio joga com o time reserva, tem mais ou menos a mesma característica. O que falta de vez em quando é alguns jogadores ali que não cumprem a função igual aos titulares, mas a característica é bem parecida. O Cruzeiro, que jogou hoje com o Flamengo, entra o titular, vai ao time reserva, tem mais ou menos as mesmas características. Os jogadores que de repente não cumprem muito igual ao titular, mas tem características parecidas. O Palmeiras é completamente inverso. O time titular do Filipão, que jogou a Libertadores, tem uma característica completamente diferente do time reserva. Por quê? O time que jogou a Libertadores do Palmeiras tem um poder de marcação, de combate no meio de campo muito forte. Tem uma velocidade com o Dudu pelo lado, muita velocidade com o Johan também, e o Borja, um centroavante que se mexe, vem um pouquinho mais atrás, mas ele, até pela característica do Filipão, ele fica mais plantado ali. Mas é um meio de campo que pega muito, que sai com muita velocidade com o Johan pelo lado e o Dudu pelo outro. Esse time que jogou contra o Vasco hoje é completamente ao contrário. É um time que tem menos marcação no meio, marca menos. Jogou hoje com o Thiago Santos. Na verdade, dos titulares só tiveram 2, o goleiro e o Bruno Henrique. Então jogou com o Bruno Henrique, Thiago Santos, tem até 2 jogadores de marcação ali. Mas jogou com 2 jogadores que marcam um pouco, que é mais de criação. O Scarpa pelo lado direito, que não tem a velocidade do Johan, nem a velocidade do Dudu.
O Lucas Lima, que é mais de criação do que o Moisés, porém marca menos. Ele é um jogador que dá um outro tipo de cadência ao jogo. Foi o Davidson ali para frente, ou seja, é um time que tem menos velocidade do que o time que jogou a Libertadores. É um time, a princípio, mais criativo, né? É um time um pouco mais criativo do que o que jogou a Libertadores, mas é um time que marca menos. Ou seja, no elenco ali, o Filipão dá para montar dois times completamente diferentes. Um com muita marcação e o outro com menos de marcação, com mais criatividade. E hoje ele foi com um time mais criativo, poupou o time quase que inteiro dele, que jogou a Libertadores, e foi para esse jogo contra o Vasco. Eu vou te falar, você olhando assim, meu amigo palmeirense, você vê que o time do Palmeiras realmente tem um elenco. Realmente tem um elenco qualificado que dá para disputar as competições que tá indo e dá para ir bem. O time do Palmeiras no primeiro tempo foi um jogo, na verdade, o jogo do primeiro tempo, Palmeiras e Vasco, foi um jogo bem parelho. O Vasco jogou bem, se defendeu bem. Depois eu vou falar do Vasco, mas se defendeu bem ali com a entrada do Leandro Castan. O Palmeiras teve muita dificuldade de chegar à área, muita dificuldade de criação, principalmente que estava faltando velocidade. Ficou faltando velocidade porque tinha o Scarpa. Conseguiu um bom ataque, uma cabeçada do Davidson, quase que sai o gol, num defesaço o Martin Silva. Mas um time que você vê que faltava conjunto. É um time que tinha qualidade, também não dava muito espaço ao time do Vasco, mas era um time menos agressivo do que o time que jogou na Libertadores. Esse time é um time que cadenciava mais o jogo, mas no primeiro tempo teve mais posse de bola do que o Vasco, mas cadenciava muito o jogo. Foi um jogo mais parelho. Quando o Scarpa sente, que aí entra o Johan dá a velocidade que faltava a esse time do Palmeiras. E o Palmeiras começa a melhorar nessa velocidade. Porque os jogadores gostam dessa característica de um jogador mais veloz. E no geral, meu amigo palmeirense, o Palmeiras fez um jogo bom. Até porque você vê nitidamente em alguns times que o time taticamente entende o que o treinador quer. Tu não vê um time embolado. E o Palmeiras você viu nitidamente o que o Filipão pediu. Um time taticamente organizado. Pode não ter feito uma brilhante partida, mas é um time taticamente organizado que esse time que jogou hoje, com mais tempo e bem treinado, esse time que iniciou, provavelmente ele estaria entre os 10 primeiros. Provavelmente esse time do Palmeiras hoje estaria entre os 10 primeiros. Não preciso nem pensar muito, que é um time que tem uma qualidade. Então, o Palmeiras fez um jogo regular para bom. Lucas Lima fez uma boa partida. Gostei do Lucas Lima. O passe do Lucas Lima é aquele passe diferenciado. Deu um passe sensacional pro gol, que o Johan Bessoa bateu na trave, o Davidson cabeceou e colocou para dentro. Criou muitas chances, abriu espaço, conseguiu abrir espaço. O Scarpa, até se machucar também, estava conseguindo criar espaço. Faltava um pouquinho de velocidade, mas estava conseguindo criar espaço. Estava chutando, foi um pouco egoísta em alguns lances. Ele poderia ter tocado a bola em vez de chutar. Vitor Luiz
chegou bem, a zaga ali tentou se safar, conseguiram segurar a onda dentro do que o Filipão planejou, o meio de campo conseguiu marcar, ou seja, o Palmeiras com esse time fez um jogo bom. Pode-se falar que não merecia ganhar? Não, merecia ganhar. Fez um jogo para ganhar, não fez um jogo para perder o jogo. Eu gostei do time do Palmeiras, não foi um jogaço, mas eu gostei da organização, do jeito, sem se expor muito, com posse de bola. A posse de bola depois equilibrou, acabou terminando acho que igual a posse de bola, mas de vez em quando o Palmeiras recuava, de vez em quando ia para frente. Um jogo bem equilibrado para um time que não tem ainda um entrosamento. Não tem entrosamento. Até o time principal que jogou a Libertadores, ainda falta um pouco de entrosamento, que o Filipão chegou há pouco tempo. Mas, meu amigo palmeirense, gostei do que eu vi do Palmeiras. Gostei do que eu vi na Libertadores e gostei do que eu vi hoje. Então, o Filipão está conseguindo dar ali sua cara e com dois times com características completamente diferentes. Mas gostei e o Palmeiras ganhou de 1-0. E o Vasco? O Vasco não fez um jogo ruim. O Vasco, meu amigo aqui do Rio de Janeiro, meu amigo vascaíno que está triste de novo. O Vasco só está no Campeonato Brasileiro, continua lá na parte de baixo da tabela. Sei que tem 2 jogos a menos, mas tá complicado. Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Palmeiras. Tá complicado para o Vasco. Tá complicado, essa volta após a Copa tá complicado. Mas eu vou te dizer o seguinte, o time do Vasco, de vez em quando eu tenho a impressão que falta apenas uma peça nesse encaixe, porque o time do Vasco você vê que produz, cria, tem chances. O Thiago Galhardo até falou isso, criamos muito, mas estamos dando azar. De repente o que está faltando para o Vasco na boa, aquela sorte, aquela bola entrar, fazer um jogo bom, fazer uns 3 ou 4 gols. Porque você sente que o time do Vasco tem força para fazer mais, mas parece que o time está preso, parece que o time do Vasco tá jogando com uma pedreira nas costas. É complicado você entender. Eu sinto o time do Vasco fluindo, toca com o Giovanni Augusto, com o Thiago Galhardo chega, o Pikachu chega, a bola passa perto, os laterais sobem, o Ramon sobe. Você vê também um pouquinho de descontrole ali atrás. No gol mesmo você via os zagueiros batendo cabeça, olhando a bola quicar de um lado para o outro. Tem um problema defensivo sim, que vai ter que se corrigir aos poucos. Hoje já estreou o Castan, de repente vai ter Breno Castan ali. Tem o André e o De Sábado ali, a gente não sabe se o problema de repente é essa proteção ali, de repente trocar alguma peça, mas você sente que o time do Vasco, eu sinto que o time do Vasco dá para render mais, dá para ir mais para frente, mas sinceramente eu não sei o que falta. Eu fico pensando o que falta ali, analiso de um lado, analiso do outro. Tem que ter uma proteção melhor a zaga, é óbvio, mas o que falta ao Vasco, a meu ver, agora, é um jogador bom, com velocidade para jogar pelas pontas. Tem o Pikachu, mas não é só o Pikachu, precisa de um outro jogador aberto ali pela ponta, um jogador com qualidade para o Vasco ter. Isso aí, ele tem lá o Caio Monteiro, ele tem o Kelvin, não sei se é o esquema também. O André Rios tá ali também, tá tentando agora, tem o Maxi Lopes. Não sei se o problema do Vasco também é o esquema, mudar o esquema do Vasco, que já mudou. O Jorginho já mudou, agora ele joga com 2 jogadores de criação no meio. Sinceramente,
é muito difícil entender o Vasco. E eu penso que falta aquele jogo pro Vasco. Apesar que fez um jogo bom contra o Grêmio, mas estava com um a menos. Não fez um jogo ruim contra a LDU. Só que contra a LDU foi defesa contra ataque, né? Ataque contra a defesa melhor, é o que eu falei. Foi a mesma coisa do jogo do Fluminense contra a defesa. Ah, o Fluminense jogou palharéu. Falei, calma, foi um jogo atípico, porque só tinha um time jogando, o outro só estava se defendendo. A mesma coisa foi o jogo do Vasco. Só tinha um time jogando, que foi o Vasco, o outro se defendendo. Quando joga contra um time que o outro também ataca, é diferente. Aconteceu com o Fluminense, ele empatou com o Bahia, e agora o Vasco. Então esses jogos, quando você só ataca o time, só defende, não é parâmetro para nada. Não pode ser parâmetro. E o Vasco fez um bom jogo, não fez um jogo ruim, teve chance de abrir o placar, teve muita chance. O Everton fez grandes defesas, o Vasco chegou, falta, marcou, dificultou o Palmeiras muito no primeiro tempo. O Palmeiras teve muita dificuldade de entrar. No segundo tempo, o Palmeiras deu uma melhorada, mas mesmo assim o Vasco conseguia ir. Já o Galhardo indo bem, o Giovanni Augusto caindo de um lado para o outro. Mas falta um encaixe nesse time, falta uma peça nesse time que tem que se estudar mais para saber qual é essa peça que falta. Não sei se é um centroavante melhor, um jogador pela ponta ali, pro Vasco ter saída pelos dois lados, com o Pikachu por um lado e com outro jogador de velocidade pela ponta, ou jogadores de marcação ali, dois jogadores de marcação, terem outra característica, sei lá, com a saída de bola melhor, não sei. Sei que o Vasco tem que... A zaga toda hora muda alguma coisa, é um que sente, a zaga nunca fica a mesma muito tempo. O Leandro Castan, que entrou bem e vai ajudar. Mas infelizmente o Vasco acabou tomando um gol num passe diferenciado do Lucas Lima. Zaga ficou olhando mais uma vez, quase que teve um pênalti, o juiz deu pênalti, mas depois ele viu que não era, que tinha impedimento. Depois teve um outro gol que foi impedimento também. Ou seja, foi um jogo bom, foi um jogo relativamente bom, onde se o Vasco tivesse empatado também não seria desmérito. O Palmeiras fez um bom jogo, o Vasco também fez um bom jogo. O Vasco poderia ter saído com empate em São Paulo, poderia ter saído com empate, de repente até com a vitória, se as bolas tivessem entrado. E muitas das vezes eu vou concordar com o Thiago Galhardo falou. Pô, tá faltando um pouco de sorte ao Vasco, cara. Tá faltando um pouco de sorte, um pouquinho de competência no sistema defensivo, mas um pouquinho de sorte também. Porque o Vasco cria muito, mas a bola não entra. De repente precisa de um outro tipo de centroavante ali, quem sabe com o Max Lopes entrando em forma, é esse o cara. Então, meus amigos, terminando a rodada, depois eu vou fazer um vídeo aí, fazendo um apanhado geral sobre a rodada, faço um vídeo sobre o apanhado geral, sobre todos os jogos, e coloco no canal e a gente vai bater o papo. Mas esse vídeo foi aí o pós-jogo de Palmeiras 1, Vasco 0. Palmeiras subindo a escadinha, chegando mais em cima na parte da tabela, ainda distante do topo, mas chegando, e o Vasco perigosamente beirando a zona de rebaixamento. Tem 2 jogos a menos, mas perigosamente ali beirando a zona de rebaixamento. Então, meus amigos do canal Resenha com Magalhães, essa foi o pós-jogo. Conto com vocês, dê seu like, compartilhem o vídeo, vá lá no Facebook é resenhacomagalhães.brasil, e conto com vocês rumo aos 1000. Um grande abraço, fico esperando os seus comentários. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau, um abraço, tchau.